Sejam bem-vindos! A expressão zona de guerra que utilizamos no título não se destina simplesmente a chamar a atenção para este vídeo. A semelhança entre os efeitos do abuso narcisista e os efeitos decorrentes da participação em situações de combate tem comprovação científica. Ocorrem, nesses casos, em que a pessoa seja submetida a prolongados períodos de estresse, em que fique em constante estado de defesa, modificações no cérebro, as quais podem ser aferidas por meio de exames de imagem. Além das situações de combate, há outras, com características semelhantes, como a prisão em campos de concentração, violência doméstica e bullying continuado. Esses eventos costumam causar traumas, os quais, algumas vezes, aparecem somente anos após a pessoa ter se afastado do ambiente onde eles se originaram. O título do livro de Judith Lewis Herman, Trauma e Recuperação, as consequências da violência, do abuso doméstico ao terror político, dá uma ideia de que há semelhanças nos efeitos causados por diversas situações, nas quais uma pessoa seja submetida à violência psicológica. No livro, a autora discorre sobre os debates que antecederam a criação da expressão que encerra o diagnóstico, hoje denominado como transtorno do estresse pós-traumático complexo, TEPT-C. Os pesquisadores e terapeutas começaram a observar que havia situações que eram mais graves do que aquelas que se enquadravam como transtorno do estresse pós-traumático na sua forma simples. Principalmente situações originadas por eventos traumáticos, prolongados e repetitivos. Judith Herman, então, propôs a denominação TEPT-C, ou seja, um enquadramento para a forma considerada complexa desse tipo de transtorno, ficando a forma simples destinada a ser empregada principalmente em traumas decorrentes de eventos únicos, como é o caso de acidentes graves e assaltos. A expressão transtorno do estresse pós-traumático, TEPT, ou seja, a forma simples, começou a constar no DSM, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, na terceira edição, em 1980, após ser oficialmente reconhecida pela Associação Americana de Psiquiatria. Os sintomas podem aparecer depois de anos, se repetindo em ciclos que perduram por mais ou menos um mês, e incluir pensamentos perturbadores, sonhos referentes ao evento, tensão mental ou física relacionada a situações similares, mudanças na maneira como a pessoa pensa e um aumento na resposta instintiva de lutar ou fugir, havendo evitação de exposição e frequência a locais que possam ser relacionados ou remetam a esses eventos. Pode haver pensamentos intrusivos, flashbacks, pesadelos e necessidade de evitar temas e discussões relacionadas ao assunto traumático. Os traumas podem desencadear outros problemas correlatos, como o uso de substâncias alucinógenas e álcool, desenvolvimento de ansiedade, depressão e alterações de humor. Ocorre uma diferenciação na atividade de algumas áreas do cérebro. Por exemplo, durante um estresse elevado, o hipocampo, responsável
por colocar as memórias no contexto correto de espaço e tempo, bem como recuperá-las, tem sua atividade suprimida, podendo ser essa a causa dos flashbacks. Quando é experimentado um estímulo similar ao evento traumático, o corpo percebe como se esse evento estivesse ocorrendo novamente, pois a memorização não foi gravada adequadamente. O diagnóstico do transtorno é de difícil realização, pois conta como principal fonte de dados para análise a narrativa da própria vítima. Pode haver supervalorização da narrativa ou, ao contrário, a resistência em narrar toda a extensão dos sintomas, por medo de discriminação social e de perda de oportunidades de trabalho, concomitância com o uso de drogas ou combinação com outros transtornos. Discorremos, então, sobre o surgimento e características do diagnóstico do transtorno do estresse pós-traumático na forma simples, que hoje se aplica mais a eventos traumáticos únicos, enquanto que a forma complexa é encontrada com mais frequência naqueles que ficam expostos a traumas prolongados, como é o caso também de escravidão, campos de concentração, prisioneiros de guerra ou abuso doméstico crônico. Essa informação encontra-se disponível em O que é o transtorno do estresse pós-traumático complexo, na página em inglês da Fundação CPTSD. A forma complexa é similar, mas apresenta efeitos distintos, principalmente quanto ao equilíbrio emocional e senso de autoidentidade. Em alguns casos, os sintomas se repetem por meses ou anos, o que levou à conclusão de que o diagnóstico do TEPT simples não captava integralmente a severidade do dano psicológico resultante de um trauma repetido. Informação disponível na página em inglês Complex PTSD, no site do Departamento dos Estados Unidos para Assuntos sobre Veteranos. A forma complexa se desenvolve em resposta a traumas resultantes da exposição prolongada e repetitiva a uma série de eventos traumáticos, dos quais o indivíduo percebe, com o passar do tempo, que tem pouca ou nenhuma chance de escapar. Para ilustrar essa assertiva, podemos trazer como exemplo a situação vivida por um trabalhador ou funcionário público que é constantemente assediado por um colega ou chefe e que sabe que a situação é infindável, mas não quer perder o cargo que conquistou. Qualquer pessoa nessa situação se sentiria aprisionada, sujeitando-se ao sofrimento pelo tempo que tiver forças para resistir, por vezes tentando estabelecer limites, defender-se ou mesmo contra-atacar. Essas atitudes, entretanto, darão curto alívio e uma sensação de falso poder para a vítima, pois o narcisista retorna aos ataques, geralmente disfarçados como brincadeiras. Some-se a isso o fato de que as ações de um narcisista são difíceis de provar. A identificação do transtorno na forma complexa, com o narcisismo, é perceptível quando analisamos as táticas maliciosas utilizadas por narcisistas, como isolamento, bullying, stalking, campanha difamatória e gaslight. Mas podemos reforçar que alguns dos seus sintomas são prolongados sentimentos de terror, desvalorização,
desesperança, distorção da identidade ou do senso de eu, hipervigilância, paralisação de iniciativas, autoculpa, pensamentos frequentes de vingança, ilusão de que o agressor tem total poder, isolamento e retirada de ambientes sociais, ruptura em relacionamentos íntimos, desconfiança persistente e repetidas falhas na autoproteção. Há também fortes relações entre o transtorno, na forma complexa, e relações adversas repetitivas durante a infância, como cuidados prejudiciais, negligência, violência íntima e bullying. Segundo Lisa Romano, na obra Codependente e Agora, Não é Você, é a Sua Programação, uma das maneiras pelas quais manifestamos os efeitos da rejeição por nossa família ocorre com o desenvolvimento de transtorno do estresse pós-traumático complexo. Além dessas, podemos elencar qualquer situação envolvendo cativeiro ou encarceramento, quando há percepção de que não existe uma forma viável de fuga. Conforme Ramani Durvasula, no livro Você Sabe Quem Eu Sou? Como Ter Sanidade em uma Era de Narcisismo, Intitulação e Incivilidade, a forma complexa ocorre quando uma pessoa experimentou um longo trauma, como abuso continuado durante a infância ou prolongada violência doméstica. Não pode escapar facilmente às suas circunstâncias. Há um senso de abandono e desesperança, instabilidade emocional, ruminações e pensamentos constantes sobre o abuso, pensamentos de vingança ou justiça contra o causador, tornando-se socialmente isolada. Judith Herman, sobre a qual já falamos no início, pesquisadora que cunhou a expressão TEPTC, no livro afirma: as conclusões sobre o TEPTC representam os frutos de 2 décadas de pesquisa e trabalho clínico com vítimas de violência doméstica e sexual. Ele também reflete um conjunto crescente de experiências com muitas outras pessoas traumatizadas, particularmente veteranos de combate e vítimas de terror político. É um livro sobre pontos em comum entre sobreviventes de violação e veteranos de combate, entre mulheres espancadas e prisioneiros políticos, entre os sobreviventes de vastos campos de concentração criados por tiranos que governam as nações e os sobreviventes de pequenos campos de concentração escondidos, criados por tiranos que governam as suas casas. Segundo Rebecca Mandeville, no livro Rejeitado, Envergonhado e Culpado, Ajuda e Esperança para Adultos em Papel de Bode Expiatório da Família, quando a pessoa apresentar pelo menos 5 dos sintomas descritos a seguir, é provável que tenha desenvolvido TEPTC. Sentimentos de vergonha ou culpa, dificuldade para controlar emoções, períodos de perda de atenção e concentração, sintomas físicos, dores de cabeça, tonturas, dores de estômago, evitação de amigos e familiares, dificuldades nos relacionamentos, comportamento com risco destrutivo, como autolesão, alcoolismo,
ou abuso de drogas. Concluímos que os efeitos do abuso psicológico prolongado são comparáveis aos causados em uma pessoa que esteve em uma guerra. A constante tensão a que é submetida a leva a permanecer em constante estado de alerta. A qualquer hora pode ser alvejada ou ofendida, intercalando-se momentos em que ela poderá deixar de se importar, chegando à conclusão de que se encontra em uma situação na qual não resta alternativa a não ser aceitar as circunstâncias. Narcisistas se parecem com robôs que não sentem dor, voltando sempre ao ataque. São abusadores psicológicos em série. Por isso, apesar de reconhecermos que há ambientes dos quais uma pessoa não pode simplesmente desertar, a unanimidade dos estudiosos recomenda, como principal meio de defesa contra abuso psicológico continuado, o total afastamento, ou seja, a adoção do contato zero. Muito grato pela atenção.